Vamos lá, vou começar a ler, tá? E ela fala o seguinte: os seres humanos nascem amorosos. Em todos os casos, as vivências que experimentamos no útero materno foram confortáveis e completas. Então ela diz aqui, em várias outras partes do livro, que a gente nasce carente e necessitado de amor. A gente nasce amoroso, a gente quer amar, a gente quer ficar no colo, a gente precisa do contato, do cheiro da nossa mãe, né? É por isso que existem alguns pediatras que a gente chama, que andam chamando de naturalistas, que quando nasce o bebê ali, já logo no centro cirúrgico, ali seja no parto normal ou no parto cesariana, eles trazem o bebê para a mãe, né? E aí algumas mães andam procurando esses tipos de médicos que têm essa conduta, que ao invés de retirar o bebê do útero e já levar para os procedimentos necessários, que eles aproximam primeiro o bebê da mãe, e o bebê fica ali o tempo que ele quiser, ali com a mãe e o bebê juntos, né? Se tocando, se sentindo, se cheirando, para só depois realizar os procedimentos médicos. Porque entende-se que é muito melhor para as conexões neurais do bebê, no seu primeiro minuto fora do útero, essa segurança. Porque eles falam assim, imagina, eu tô dentro do útero, tá tudo lindo, confortável, cheiroso, gostoso, cheiroso pra criança, né? Gostoso, quentinho, sentindo o batimento cardíaco da minha mãe, sentindo as emoções e sensações da minha mãe. De repente eu saio dali num ambiente grande, gelado, sem acolhimento, com um monte de gente, com barulho. E cadê a pessoa que me gestou, né? Durante 9 meses, que me acolheu, que me amou? Cadê essa pessoa? Então tirar essa criança do útero e enviar ela para um outro local, para exames necessários, enfim, mas fazer isso logo no primeiro minuto de vida, já provam, né? Já estudam e estão escrevendo sobre isso, os médicos, que é desumano, né? Porque a gente fere ali e pode comprometer as primeiras sinapses neurais desse nenê fora do útero. Então, a Laura Goodman fala exatamente disso nesse capítulo, dizendo que a criança precisa estar com a mãe, porque nós nascemos amorosos, né? E a gente tem necessidade de estar no colo, por isso que criança, bebê tem necessidades não somente físicas, não é só fralda, não é só fome, não é só sono. A criança também tem necessidades emocionais, né? Ela precisa de segurança, do amor, do acolhimento da mãe, materno, né? Que quem gestou ela aí durante 9 meses. Aí ela continua: todas as crianças nascem iguais, capazes de amar e ávidas por amor, né? Então as crianças são amorosas e elas precisam receber amor. É isso que vai fazê-las crescerem saudáveis emocionalmente. Saudáveis emocionalmente. Todas as crianças têm capacidade de expressar, através do choro, as necessidades básicas que desejam que sejam atendidas pela mãe. Também podemos expressar nosso estado de bem-estar se estamos confortáveis. Durante nossa etapa pré-verbal, não incidem a cultura nem as opiniões, o bem ou o mal. Cada um de nós nasce conectado com a sua própria natureza, que é a natureza de todo ser humano. Então a gente não sabe distinguir bem o mal, certo e errado, ele ou aquele. Eu nasço conectado com a minha própria essência, né? Então, por isso que existe o egocentrismo, onde a criança tudo é voltado para ela, para o olhar dela, como ela enxerga o mundo. Ela ainda não entende sobre divisão, ela ainda não entende sobre cooperação, sobre colaboração, sobre empatia, né? Por isso que fala que nós nascemos intolerantes à frustração, porque tudo gera em torno da gente quando a gente nasce, né? Depois é que a gente vai aprendendo a lidar com essas emoções, que a gente vai se desvinculando da mãe conforme a gente vai crescendo. E ela continua assim: a criança nasce em boas condições, a mãe acolhe, cumprindo o projeto original de fêmea humana, lambe-a, protege-a com seu próprio corpo e a alimenta. Assim está previsto. Entretanto, nossa civilização tem outro propósito, prioriza a conquista. Para isso, precisará de bons guerreiros, seres frios, prontos para as batalhas. Para que as crianças se transformem em soldados aguerridos e obedientes aos seus superiores, quer dizer, para que esqueçam seus próprios e seus propósitos pessoais e seus recursos originais, é preciso que se desprendam da área afetiva que as mantém ligadas amorosamente à sua mãe. Separar o corpo de um recém-nascido do corpo de sua mãe, garantindo-lhe a desproteção. Olha que profundo isso que ela diz, né?
E é verdade, eu falei sobre isso esses tempos atrás, acho que não sei se foi em Story ou Live, agora eu não me recordo. Mas a nossa sociedade, ela busca guerreiros, né? Ela busca pessoas que querem guerrear, que querem se impor, que querem se mostrar melhor que os outros na sociedade. E para isso, pra gente precisar de bons guerreiros, a gente vai precisar educar e criar pessoas frias, prontas para as batalhas, que visem conquista somente, né? E para isso a gente vai precisar educar pessoas com menos amor, não é? A gente vai precisar educar os nossos filhos com base no errou, você tá punido. Todo erro tem uma punição, né? Se você quer se sair bem, você não pode errar. E aí, para isso, você tem que seguir as regras conforme eu determino, porque sou eu quem determino se está certo ou se está errado. Se você vai ser punido, se você não vai. E aí, com isso, eu não posso educar uma criança que queira dialogar, que seja persuasiva, que tenha criatividade, que pense fora da caixa, porque se eu educar uma criança assim, ela não vai me obedecer. E um guerreiro precisa obedecer, né? O guerreiro, ele olha pro comandante ali, pro líder dele e vai pra guerra a hora que ele dá o comando com a cabeça. Um guerreiro, ele tá pronto só para conquistar, só para ganhar aquele alvo, aquele objetivo que foi determinado por um líder. Ele não tá ali para pensar, para refletir, para criar estratégias novas, né? E ela fala aqui que a nossa sociedade hoje, a nossa civilização tá programada para esse tipo de gente. Por isso que é tão difícil a gente mudar a chavinha. E como é que eu crio, né? Eu transformo as crianças quando nascem amorosas em seres frios, né, em soldados prontos para a batalha, separando seus corpos recém-nascidos dos corpos de suas mães, porque aí a gente garante a eles a desproteção. E como eu me sinto desprotegida, eu tenho um instinto de sobrevivência, eu vou ter que sobreviver a todo instante daquela forma, com aquela desproteção. E aí eu vou me desconectando do meu elo materno, vou me desconectando emocionalmente da minha mãe, vou me desconectando da proteção que me tornava humano, amoroso. E aí a gente vai formando as sinapses novas de conceitos diferentes, de conceitos individualistas. Olha que profundo isso que ela está dizendo, né? E eu acho que faz todo sentido, eu achei muito profundo, todo sentido. E ela continua aqui. A primeira, né, ela fala assim, o que fazemos diante da hostilidade? Temos duas opções. A primeira é não fazer quase nada, permanecer passivos, mesmo correndo risco de morrer. É assim que nos convertemos em dominados, né? Então ela tá falando aqui de dominados e dominadores. Como que a gente combate isso? Então, ou a gente não faz nada, a gente aceita tudo e somos dominados por outros. A segunda opção é reagir, confrontar e lutar para tentar obter aquilo que precisamos. Para consegui-lo, não perderemos nenhuma chance de mostrar nossas garras. É assim que nos converteremos em dominadores. Então, a gente tem crianças dominadas e crianças dominadores, né? Vai depender do tipo de perfil comportamental dessa criança. Mas o que acontece aqui? Aqui, o modelo que ela está dizendo aqui pra gente, eu entendo ser sobre a permissividade e o autoritarismo, né? Se eu sou permissivo, eu acabo sendo dominado por alguém, né? Eu pessoa, né? Então, eu tenho uma tendência a ser permissiva, ou seja, a deixar, a abster, né? A ceder, a concordar. Sou mais permissiva, sou mais boazinha, né, que os rótulos colocam. Não queria usar esse termo, mas enfim. Então, eu tenho uma tendência maior a ser dominada. Agora, crianças de perfil forte, que se impõem, né, ou adultos de perfil forte, que se impõem, que não querem ser dominados, mas que querem dominar, eles viram os dominadores, né? Os bebês são capazes de reagir com agressividade? Sim, claro. O instinto de sobrevivência está previsto no projeto, é inato. Em qualquer caso, os bebês, diante de situações tão hostis como o fato de carecer do corpo reconfortante de sua mãe, vão reagir tornando-se passivos, dominados, ou agressivos, dominadores. Vamos compreender a cada segundo que a vida é um lugar duro e adverso. É assim que nos transformamos em guerreiros. Sob essa fantasia, tentaremos não ter medo, sentindo intimamente que somos obrigados a lutar de maneira constante para sobreviver. Sabemos que estamos sozinhos e que dependemos dos nossos recursos para não morrer. Olha que profundo isso, né, gente? Que profundo isso. Então, assim, não existem bebês bonzinhos e bebês mais bravos. Eles só estão reagindo à desproteção que eles estão sentindo emocional de suas mães. Olha que profundo isso.
Alguns bebês acabam cedendo aquilo e viram dominados, são bebês mais bonzinhos, que você põe no berço ele fica, né? Que você põe no carrinho ele fica. E tem bebês dominadores, que não, opa, tá, alguma coisa tá estranha aqui, eu não quero isso pra mim não, e começa a contestar. E aí são os bebês que a gente chama de bravos, né? Que são dominadores. Na verdade, eles estão ali se protegendo do sentimento de desproteção que eles estão sentindo por não estarem mais perto de suas mães. Porque pensa só, passa 9 meses dentro do útero quentinho, pertinho, confortante dentro da gente. Nasce, vai para um berço duro, gelado, aberto demais, grande demais, espaçoso demais. É essa sensação, é esse sentimento, é essa emoção, né, que predomina e às vezes leva ao choro, né, que a criança se manifesta como um instinto de sobrevivência. E a gente já acha que é o quê? Tá com fome, tá com fralda suja, tá com sono, não consegue dormir, e aí é difícil a gente entender que não, é só uma questão emocional, né? E com isso a criança vai precisando sobreviver. Então ou ela fica apática e aceita tudo aquilo, né, como uma forma de sobrevivência, ou ela vira dominadora, reclama demais até alguém dar aquilo que ela realmente deseja. Isso tem a ver com o perfil comportamental. Fiéis ao nosso projeto, os bebês solicitarão de modo constante o regresso ao nosso estado natural de conforto. Como vão conseguir? Vão chorar até o cansaço, vão ficar doentes, vão sofrer acidentes domésticos, ainda que alguns acabem se adaptando. Se observarmos essas cenas do ponto de vista do bebê que fomos, o panorama será uma grande desilusão para nosso ser essencial. É bem profundo o que ela fala aqui, tá? À medida que crescemos, as coisas não melhoram. Por um lado, afiamos as ferramentas de sobrevivência. Cada um de nós desenvolveu recursos diferentes, mas há algo que todos compartilhamos: a certeza de que o mundo é perigoso e de que devemos ficar alertas. Algumas crianças aprendem a agredir, mordem os peitos de suas mães, mordem outras crianças, cospem, batem, machucam. Outras simplesmente ficam doentes. Algumas crianças tomam a decisão de não incomodar com a secreta esperança de serem finalmente reconhecidas e amadas por suas mães se a obedecerem. Outras se enchem de comida ou se empanturram de estímulos auditivos ou visuais com a intenção de não sentir a sangrenta punhalada da solidão. Muitas crianças anestesiam diretamente todo o vestígio de dor, sendo imunes ao contato, afastadas das emoções e refugiadas na mente. Convertem-se logo em jovens inteligentes, cínicos, desapegados e críticos. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. É muito profundo, né? O que acontece com a gente pelo simples fato da gente não entender de gente. Pelo simples fato da gente não entender de necessidades emocionais. E aí a gente vai educando os nossos filhos para que eles aprendam a dormir sozinhos, para que eles aprendam a ficar sozinhos, para que eles aprendam a brincar sozinhos. E a gente faz isso muito cedo, né? Porque eu entendo, sou mãe, a gente quer o nosso tempo também, né? A gente quer ter um tempo para tomar um banho mais tranquila, a gente quer um tempo para ter a nossa paz interior ali restabelecida. E por que a gente precisa ficar sozinha? E por que é isso que ela tá dizendo, né? E por que a gente acaba se estressando, ficando demais o tempo todo com o bebê, o dia inteiro com o bebê? Porque lá atrás a gente não foi tratado assim. Lá atrás a gente não foi educado, quando a gente era bebê, nesse vínculo com a mãe, de estar com a mãe, de ser da mãe, de você e a mãe serem uma única pessoa. Não, a gente também foi educado a ficar sozinho no berço, a ficar sozinho no carrinho, a brincar sozinho, a crescer sozinho. E aí quando eu me torno mãe, é essa a essência que eu tenho dentro de mim. E aí quando eu vejo meu filho, parece que não se encaixa, parece que não bate ficar o tempo todo com o bebê no colo. É exaustivo, é cansativo, porque foi desprogramado. Olha que lindo isso, foi desprogramado. Lindo saber disso, né? Porque isso é triste, né? O bebê nasce querendo a mãe, mãe, fica comigo, gruda comigo. Se ele pudesse, ele morava em você, né? Ele não tinha berço, ele não tinha banheira, ele não tinha carrinho, ele tinha só o seu colo. É por isso que o sling, o canguru, é maravilhoso. Eu usei muito com os meus filhos, muito. Eu fazia tudo que vocês imaginam com o sling.
Eu ia ao mercado de sling, eu comia em fast food, em self-service, pra gente segurar a bandeja, com eles aqui, e aí eu ia me servindo, todo mundo parava pra ver, né? Como que era gostoso ter eles perto de mim o tempo todo. É um jeito também das pessoas não ficarem pegando eles o tempo inteiro, porque eles estão aqui, aconchegados, grudadinhos na gente, eles amam. E eles amam, né, gente? Então eu fazia muito isso. Então é uma mudança de mindset, a gente entender, né? A gente entender um pouco por que é tão difícil ser mãe, por que é tão difícil ficar o dia inteiro com o bebê dentro de casa, por que é tão difícil ficar com o bebê no colo todas as vezes, e por que tem mães que não acham difícil, e por que tem mães que conseguem. Provavelmente suas infâncias foram assim, provavelmente. Não é uma regra, porque a gente muda, né? A gente consegue adaptar mesmo não recebendo, mas é mais difícil. Mas provavelmente suas infâncias foram assim. Tiveram mães mais acolhedoras, que pegaram mais, que trouxeram mais pra si, né? Que deram mais colo. Então hoje eu consigo ser diferente, eu consigo ficar mais, eu consigo dar mais. Certo, gente? Mas tudo isso tem essa relação. E aí esse bebê vai crescendo e a gente vai se desconectando deles porque a gente quer que eles cresçam pra vida. Mas a gente não precisa permitir que eles cresçam sem estar junto. A gente não precisa permitir que eles se resolvam emocionalmente sem estar presente, sem estar ao lado, sem seguir orientação e direção, né? A gente pode estar junto, ao lado, abraçar, beijar, curtir, cheirar, né? Condicionar a criança, ó, vai por aqui, o que você acha dali, o que você acha desse lado aqui, né? Estar ali para ser o apoio, né, emocional dessa criança, para que ela cresça de fato emocionalmente, para que ela se torne livre das nossas emoções, liberta disso e comece a entender as suas próprias emoções. Mas eu não preciso abandonar para isso, né? Sem mencionar tudo aquilo que a gente fala aqui, punições, castigos e recompensas que ferem também emocionalmente. Então, gente, é muito profundo, mas é muito verdadeiro. A gente precisa mudar a chavinha, né? Olhar o nosso filho de uma outra forma. É uma criança, é um bebê que tá precisando de mim, do meu amor, do meu afeto, do meu colo, do meu cheiro, do meu contato, da minha voz, né? Ela tá precisando disso, mas para isso eu preciso entender a minha criança, porque quando eu entendo a minha criança interior, eu consigo olhar para a minha criança exterior de uma outra maneira, de uma outra forma, entendendo as necessidades dela, tá? E esse é o desafio desse livro e é o desafio que eu passo para vocês aqui todos os dias, tá certo? Um beijo grande e a gente continua essa leitura amanhã em outro tópico. Eu vou procurar um tópico mais profundo que se conecte com o que a gente leu hoje aqui. A gente está estudando esse livro para quem chegou agora, mas é lógico que nós não vamos ler ele inteiro, de folha a folha, de capa a capa, porque senão nós vamos fazer lives aí durante o resto do ano, né? Mas eu vou ler os pontos mais principais, mais fortes pra vocês, pra gente estudar um pouco esse livro e descobrir coisas tão importantes dele, tá bom? Um beijo grande pra vocês, cheio de conexão, cheio de Deus presente. Ótima terça-feira e a gente se vê aqui amanhã de novo, tá bom? Um beijo. Fui!